E a gente já começa falando de esporte no programa de hoje, porque um grupo de atletas do voleibol irá representar o Amazonas em Saquarema, no torneio Master da Confederação Brasileira de Voleibol. Para falar mais sobre isso, a gente está aqui com o atleta Marcos Martins e com o técnico Arnaldo Holanda. Sejam todos muito bem-vindos ao Estúdio SAT. Boa tarde, Leon. Boa tarde, telespectadores e espectadores dessa quantidade de canais de comunicação, desses múltiplos canais de comunicação que existe aí linkado na AmazonSat. A gente está com muita satisfação aí participando dessa entrevista e explicando que esse Master é um desafio pioneiro que o Amazonas está tendo, né? Essa questão da organização das equipes, existiu uma pessoa, um dos atletas, o Marcelo Guedes, que foi o fundador do projeto, que idealizou esse projeto, que mobilizou as pessoas, ex-jogadores de voleibol, né? Inclusive, essa questão é um misto, né? Na realidade, nós temos o quê? Ex-atletas de clubes, né? Os peladeiros mesmo, aqueles que passaram uma vida na praia, aí, jogando areia e tal. Existe toda uma fusão de forças, né? Que fazem com que essa situação ande. Estamos desde fevereiro aí fazendo os treinamentos, né? E de uma maneira ou de outra está sempre tendo uma evolução, que é a coisa mais ideal. A gente precisa, numa hora que faz um projeto desse, onde tem um treinamento técnico específico, a gente acaba tendo realmente que dar respostas, que entregar resultados, né? Conseguimos colocar um atleta, o Erikson Carvalho, como um auxiliar técnico disso. Ele é um campeoníssimo nessa praia em Manaus, né? Nessa questão da areia, é um atleta amador, mas que sempre participou e hoje ajuda também a gente no contexto de treinamentos lá e faz com que essa coisa toda evolua, né? Porque essa questão, a gente veio de um trabalho de quadra, né? A gente vinha do trabalho de quadra e acabou chegando nessa situação ideal aí de formatar as equipes, de ter essas pessoas aí mobilizadas para isso. Ao todo são 15 atletas por categoria, nós temos categoria 40 mais, 45 mais e 55 mais e 50 mais, e essa coisa ela está evoluindo, está numa situação de avanço mesmo de todas as situações técnico-táticas, de formação, de coletivo. São coisas muito boas que estão acontecendo. O Marquinho, que está aqui, que seria o Marco Vinícius, né, ele tem muito afeto a essa questão das montagens do projeto, do acompanhamento a possibilidade desses apoios, e ele pode falar um pouquinho mais sobre essa questão dos projetos em si, do projeto em si, no angariar apoios para que a coisa ande de uma forma melhor. Com certeza, muitos méritos, né? E a expectativa também, imagino. Como é que está a expectativa? Fala também dos projetos, é claro. Boa tarde, Leon. Boa tarde a todos. É com uma satisfação muito grande estar voltando a jogar voleibol. Essa expectativa de fazer um campeonato brasileiro depois de tanto tempo afastado das quadras em termos de competição. Atletas como eu e Leonardo, o próprio Erikson, que o Arnaldo já falou, que jogamos campeonato amazonense, jogamos campeonato brasileiro representando o Amazonas lá nos anos 90, hoje voltando à quadra para poder fazer a representatividade do Amazonas num campeonato tão grande como é o Campeonato Brasileiro Master da Confederação Brasileira de Vôlei. A luta é grande. Primeiro foi reaprender a jogar vôlei, principalmente para nós que viemos da quadra para jogar na areia. É um esporte diferente, é um esporte novo, então toda uma movimentação diferente. Nós estamos treinando desde fevereiro para poder fazer acontecer. E, segundo, o desafio de conseguir os apoios, porque a Federação Amazonense tem nos apoiado no sentido de promover material, promover o espaço junto com o Implurb também, para nós podermos realizar os treinamentos, mas a busca por apoio é necessária para nós conseguirmos levar alguns atletas que não têm condição de se bancar sozinhos, e nós podemos levar um grupo coeso, forte e competitivo para representar bem o estado do Amazonas. Com certeza, e vai ser muito bem representado, gente. Agora conta um pouco mais da história. Ele comentou que é desde 1990, é isso mesmo? É isso aí mesmo. O Marco Vinícius, o Leonardo foram campeões brasileiros no Campeonato Brasileiro que esteve em Mato Grosso do Sul. A gente disputou uma divisão especial, né? Fomos campeões brasileiros disputando. A divisão especial seria aquela de elite, onde tem aquele pessoal patrocinado, que joga nos grandes clubes, que tem todo esse suporte financeiro, e é um campeonato, e é uma atividade lá em Rio, São Paulo, nos grandes
eixos como profissional. A gente sempre teve uma história de amador, né? A gente acabou, a nossa cidade, nós temos alguma questão complicada da parte geográfica, que acaba esse custo amazônico dificultando muito até deslocamentos, intercâmbios, coisas que a gente esperaria que fossem mais fáceis, e até pela realidade nacional de Brasil, então é muito complexo a gente atuar nisso, mas nada que nos intimide, ao contrário. Houve uma história grande desses atletas, você tem ainda agora o Exson Carvalho, que é campeoníssimo depois que fez a quadra na areia, né? Hoje tem um trabalho lá de uma associação, que ele mexe também com a base, ele dá aula para a base, é aluno de educação física, ou seja, existe, sim, sempre uma mobilização de pessoas para poder fazer essa história. Por exemplo, o criador disso, o Marcelo, ele, na realidade, ele veio do momento breve de quadra e depois foi para a areia e passou muito tempo também nessa questão desses momentos que fazem dos peladeiros, né, que se reúnem, fazem os campeonatos. É muito interessante essa multiplicidade, essa diversidade de pessoas. E também meio complexo para dirigir, né, porque tem as ansiedades. A gente espera que um trabalho desse vá fazer com que a gente consiga brigar por resultados mesmo, fazer a coisa bem competitiva, que é essa a nossa intenção, né? De chegar bem lá, de poder participar. Essa questão do ganhar ou não é reflexo de tudo que foi construído ao longo dessa montagem, né? E a gente tem, sim, uma expectativa de brigar, de ter os resultados lá favoráveis e que a gente realmente represente tecnicamente bem o Amazonas com essas 3 equipes. A gente está aí acompanhando algumas imagens dos treinos, eu vou pedir para a produção colocar novamente na tela. Uma coisa bem interessante, né? Quanto tempo vocês treinam por dia? Na realidade, nós estamos com 3 vezes por semana essas sessões de treinamento, que compreende aí 20 horas na quadra da Ponta Negra Central na terças e na quintas, né? De 20 horas até as 22h45, às vezes até passa um pouquinho 23 horas. E no sábado a gente alterna entre turno da manhã, turno da tarde, ou às vezes faz em outros cantos que não seja Ponta Negra, porque no sábado a gente desce lá na praia para fazer os treinamentos embaixo, né? Não na quadra central, porque tem uma utilização pública final de semana, que acaba fazendo com que a gente desça lá na praia e consiga fazer os treinamentos. Mas é essa frequência, sempre seria a carga de quê? De 3, 6, 9, 10 horas de treino semanais, né? Essa turma toda trabalha, né? Alguns são gerentes de áreas diferentes, são empresários, são microempresários, né? Ou seja, é bem diversificado esse cenário aí de pessoas que se dispõem a contribuir com o esporte e indo aos treinamentos. É um negócio complexo, né? E não é tão fácil a montagem, mas a gente está aí desafiando e andando. Desde 17 de fevereiro, que foi o início desse processo, a gente está conseguindo continuar bem, né? E isso é que a gente quer, mas até continuar com essa jornada aí até novembro, né? E o bom é que todos estão investindo em autoconfiança, vai melhorando a questão da ansiedade, também dá expectativa para esse período. Agora, quem quiser auxiliar o grupo de vocês, pode entrar em contato com vocês através de algum contato, Facebook? Nós temos uma página no Facebook, que é o Master Voleibol Amazonas. Além disso, vocês podem ir, né, aquelas pessoas que têm interesse em contribuir conosco, em apoiar o nosso projeto, conhecer o nosso projeto melhor, sempre às terças e quintas-feiras à noite, lá na quadra da Ponta Negra. E no próprio Facebook nós postamos sempre as questões dos treinos, especialmente do sábado, que pode haver alguma mudança, mas acontece ou de manhã na Ponta Negra ou à tarde lá na praia, lá embaixo. Os treinos às terças e quintas à noite acontecem na quadra central, no calçadão da Ponta Negra. Sábado, quando acontece de manhã lá em cima e à tarde lá embaixo. Olha aí, que legal. Então, até o público de casa também pode acompanhar os treinos de vocês, né, gente? Pode. Interessante que nós estamos, por exemplo, fazendo uma promoção. Para quem comparecer lá conosco, está concorrendo a uma bola oficial que nós nos juntamos para fazer um sorteio, aumentar a nossa visibilidade para tentar angariar mais apoio. Já fica o recadinho para você de casa, hein? Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estúdio SAT. Infelizmente, nosso tempinho é curto, mas eu desejo toda a sorte do mundo para vocês e representem muito bem o Amazonas, hein? Nós agradecemos muito o espaço. É importante entender que estamos fazendo para mais, pensando no futuro, porque nós temos muitos ex-atletas que ainda jogam aquela sua pelada e a ideia é que nós possamos promover cada vez mais esse esporte master e fazer com que esses ex-atletas voltem à ativa, ganhem aí em condicionamento físico, em saúde, porque isso faz diferença.
Valeu aí mais uma vez. Valeu, Leon. Então, muito obrigado. O pessoal da Amazonsat aí, o pessoal das tomadas de imagens e tal. Muito agradecido aí pela oportunidade de comunicar e visibilizar esse projeto, ok? Com certeza, encaminha as fotos da vitória pra gente. Tá, se Deus quiser. Muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com muito mais novidades aqui no Estúdio Sat.